nova temporada do Sulicast está no ar com mais um episódio super especial. Se você acredita que a liderança vai muito além de um cargo, esse episódio é para você. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial, a Tuli Rocha, nossa parceira aqui da Master da Sulita, coach especialista em desenvolvimento de líderes. Tuli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a Sulita, né? Obrigada, Master. Obrigada a você, fã, pelo convite. E é um prazer estar aqui com vocês. Tuli, conta um pouquinho assim, toda trajetória tem uma história, né? E eu queria saber um pouquinho da tua trajetória, né? Mais de 20 anos a gente sabe que você atua nessa função, mentora, coach, nesse árduo trabalho e imagino que também é muito significativo, muito rico de desenvolvimento de lideranças, de gestores. Conta pra gente como é que começou a tua paixão por essa área, qual a tua formação, como é que você transitou nesse tempo todo por aí? Fran, eu sou psicóloga de formação. Eu nunca trabalhei na área clínica, sempre trabalhei na área organizacional. Já na época, lá nos primórdios da minha faculdade, eu já atuava na área de recrutamento e seleção. E sempre segui a carreira organizacional. Né? Sempre gostei, sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas. Né? Eu acho que não dá pra gente saber exatamente como a gente escolhe, né? Acho que às vezes a profissão mesmo nos escolhe, né? A vida leva a gente para este lugar e eu sempre gostei, né? As minhas experiências profissionais, tanto as boas quanto as não tão boas assim, me ajudaram a tomar a decisão de ajudar a transformar o ambiente de trabalho num ambiente seguro para que todo mundo, né? Tanto a empresa quanto o colaborador, sintam satisfação e prazer com o trabalho, né? O trabalho ele não precisa realmente ser sofrimento, né? Eu acho que o trabalho, ele pode ser árduo, sim, pode ser, mas ele faz parte da nossa existência, ele faz parte da nossa vida. Eu acho que trabalhar bem, trabalhar num ambiente seguro, também faz toda a diferença, né? E o meu desejo sempre foi contribuir com este ambiente, né? Com o trabalho. Bom. E com a Master, já há quanto tempo prestando serviço para nós aqui? E daí vira uma parceira, né? Não é mais uma prestadora de serviço, é uma grande parceira, né? Olha, faz tempo. Eu acho que 2017, 2018, 2019, eu acho que a gente começou, né, a fazer alguns trabalhos aqui com vocês. Eu sempre atuei diretamente com vocês aqui na formação, nas trilhas de desenvolvimento de lideranças, também com coaching executivo. Fiz algumas atuações mais pontuais, por exemplo, na área comercial, né, também com desenvolvimento e mentoria, né. Então a nossa parceria já vem ali de uma longa data. Acredito que em 2018, 2019 a gente iniciou aí a parceria de trabalho. Que legal. Tuli, conta pra gente, né? O que que mudou nos últimos anos ou nos últimos meses, porque as mudanças estão tão velozes, né? Quando a gente fala de uma competência, a competência dos líderes, né? O que mudou de ontem para hoje e como é que você olha a liderança do futuro? Eu acho que o que mudou foi o mundo, né? Continuamente e muito rápido. Acho que a tecnologia veio acelerar muita coisa pra gente, né? Para te falar a verdade, assim, Fran, desde que eu atuo com desenvolvimento de liderança, as coisas elas são parecidas ao mesmo tempo que são muito diferentes, né? Eu percebo que a liderança, ela tem hoje, né, uma necessidade muito de pensamento mais complexo, de tomada de decisão mais complexa, de atuar num mundo que é complexo, né? Que tudo que funcionava ontem não funciona mais hoje, é tudo muito rápido, né? Então a liderança ela precisa se adaptar a este cenário de velocidade, de mudança efetiva, mas mesmo assim, uma das coisas na minha compreensão ao longo de toda a minha jornada, que eu sempre trabalhei, a liderança precisa fortemente de autoconhecimento. Minha perspectiva é a base de qualquer mudança da liderança, qualquer capacidade de adaptação da liderança ao cenário de trabalho, o autoconhecimento é fundamental. E eu ainda sinto bastante dificuldade, né, de autoconhecimento virar pauta para desenvolvimento de liderança, né? A gente fala muito em competência, muito em performance, muito em coisas que são muito pontuais de desenvolvimento, mas o autoconhecimento às vezes fica meio que esquecido lá, né, nas competências de liderança. Adormecido. Parece meio poético falar em autoconhecimento para liderar, né? Mas a liderança também ela muda, ela também se adapta a partir dessa capacidade, dessa profundidade de fazer uma análise de que liderança ela está entregando. Que liderança ela quer ser? Qual é o propósito que ela tem quando ela escolhe liderar? Né? Isso é, na minha percepção, o autoconhecimento, a liderança começa essa mudança a partir do autoconhecimento.
E esse mergulho no autoconhecimento é preciso o quê, né? Qual que é o primeiro passo? É preciso coragem? É preciso disciplina? O que a gente precisa para se autoconhecer? As empresas, principalmente quando a gente fala de negócio, né, elas precisam entender que quando você quer colocar alguém para um cargo de liderança, isso começa antes de ela assumir o cargo. Eu ainda vejo muitas lideranças que são excelentes técnicos, são excelentes naquilo que elas fazem, e elas são promovidas para o cargo de liderança. Quando você assume o cargo de liderança, as competências que você precisa também vai mudar. Não que não necessita das competências técnicas, é claro que sim, ela é necessária. Mas você não vai navegar única e exclusivamente nas competências técnicas quando você vai liderar. E às vezes essa capacitação antes não acontece. É meio que a liderança aprende fazendo. E às vezes isso não é bom, né? Porque há mais sofrimento. Não é bom para a empresa. Então, ela tem que ajudar a liderança a descobrir que liderança ela precisa ser. E isso vai entrar nesse lugar de autoconhecimento, de o que eu preciso entregar, quais são efetivamente as competências que eu vou precisar ter naquele lugar que eu vou assumir, porque eu vou fazer gestão das pessoas. Eu preciso conhecer sobre gente, eu sempre digo que eu pergunto para as lideranças, né? Vocês gostam de gente? Sim, sim, a gente gosta. E aí eu digo, gostar não basta. Eu preciso conhecer sobre gente, sobre comportamento, sobre pessoas, sobre saúde mental, eu preciso conhecer sobre performance, eu preciso conhecer uma série de coisas, né? E para eu poder conhecer o outro, eu preciso também me conhecer. Então, na minha perspectiva, as empresas têm que aprender que para quando você quer e quando você deseja promover alguém para a liderança, você precisa preparar ela antes. Precisa dar condição de ela conhecer que liderança ela chegou até aqui, né? E que liderança ela precisa exercer daqui para frente. E é a base do autoconhecimento. Você falou um pouco, né, em saúde mental, né? Quando a gente fala, olha, um ambiente saudável de trabalho, eu acredito que tem muita influência do líder, né? E isso se torna também uma autorresponsabilidade, né? Em conjunto, enfim, com seus liderados. Quando essa saúde mental, Tuli, na tua opinião, ela deixou de ser pauta só do RH e se tornou também uma competência indispensável para um líder? Você sabe, Fran, que eu sempre falei nos meus trabalhos de liderança que saúde mental ia se tornar uma pauta num futuro não muito distante. Eu já falo isso há 10 anos para os meus clientes. Saúde mental vai virar pauta, saúde mental vai virar pauta. Agora a gente teve, né, em 2025, a atualização da NR01, que trouxe essa atualização, porque saúde mental já fazia parte lá na NR17, então isso já era cuidado, né? Só que não de forma tão explícita, porque a gente olhava, mas a gente não dizia o que a gente estava fazendo. Agora tem que fazer. E sim, inclusive, um dos indicadores de saúde mental é a liderança, né? Porque é a liderança que dá a forma como a equipe vai funcionar. É a liderança que ajuda na gestão de conflito, é a liderança que oferece feedback, é a liderança que oferece condição de trabalho. Então, se a liderança não faz isso, né? Hoje a gente sabe que saúde mental relacionada ao trabalho, que é o burnout, né? Tem a ver com relacionamento, tem a ver com carga de trabalho, tem a ver com valorização e reconhecimento, tem a ver com a possibilidade de conciliar a vida pessoal e profissional, mas tem muito a ver com relacionamentos, né? E quem cuida dos relacionamentos é a liderança, quem cuida da condição de trabalho é a liderança, quem reconhece e valoriza é a liderança. Então, sim, a liderança tem e é um fator muito importante de saúde mental. Isso não é papo de RH. RH não está na operação, não está na ponta, não está cuidando das pessoas, né, diretamente. Quem faz isso é a liderança. Então, a liderança precisa conhecer, saber quais são os fatores, né, de bem-estar no trabalho para poder criar ambientes e condição saudável para as pessoas poderem trabalhar. E sim, é um fator extremamente relevante. A liderança. E esse cuidar das pessoas, né? A gente fala nesse termo, às vezes vem uma questão até meio paternalista, né? Parece que é mimar o colaborador, que é nesse sentido, mas não significa ausência de regras, ou cobrança, ou, né, disciplina. Eu acho que é um caminho bem contrário, isso? A gente precisa, né, de direcionamento, a gente precisa saber o que a gente precisa entregar, a gente precisa de informação, a gente precisa de direcionamento, a gente precisa de diretrizes. E sim, assim como eu, né, trabalho já há tanto tempo, às vezes eu preciso de feedback, eu preciso saber, meu Deus, será que eu estou acertando? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Às vezes eu ligo para alguém e peço, olha, eu preciso de ajuda. Você imagina um colaborador que está lá na operação, ele também quer saber, será que ele está indo bem? Será que o que ele está fazendo está certo? Nem todo o colaborador
tem a segurança, né, ou tem o discernimento de levantar a mão e pedir ajuda, né? Mas o líder precisa ser capaz de olhar. E sim, as regras são fundamentais, não significa que a regra é escrita em pedra, né? A regra precisa ser revista. Eu acho que questionar o status quo. Às vezes a gente cria uma regra no momento que funciona, mas depois não funciona mais. A gente precisa comunicar para as pessoas quais são os valores organizacionais, aquilo que a organização não abre mão, né? Aquilo que a gente tolera ou não tolera vai falar muito sobre o desempenho da nossa equipe. E tá longe, né, a saúde mental, tá longe de a gente ter lideranças que passam a mão na cabeça. Até porque quando a gente passa a mão na cabeça como líder, a gente não é justo, né? Porque daí a gente tá falando de quem tá vendo isso. E não provável um ambiente para se desenvolver também, né, Tuli? Não, De desafiar, de como ser melhor a cada dia. não. Até Buscar. porque quando a gente fala de ser paizão, ser mãezona, a gente fala de proteger. Não que não tenha que proteger, mas aí eu vou falar daquelas coisas que a gente diz, né? Quando a gente faz o trabalho de desenvolvimento de liderança, esses são os meus preferidos. Quando a gente fala em passar a mão na cabeça, às vezes a gente vai passar de um, de outro. E aí eu sempre trago uma frase que eu gosto muito, que é do Rancharan, que ele diz que a liderança, ela mostra quem ela é a partir daquilo que ela tolera na sua equipe. Se ela tolera a sacanagem, o corpo mole, se ela tolera o assédio, se ela tolera o desrespeito, se ela tolera o não cumprimento de regras, ela não pode cobrar da equipe. Porque é aquilo que ela tolera dentro da equipe que vai dizer como a equipe vai funcionar. Então as regras, elas são fundamentais. A regra, o limite, os códigos, eles são fundamentais para a gente entender como é que as coisas funcionam aqui. Só que elas precisam ser bem comunicadas e elas precisam ser seguidas por todos. Então o senso de justiça é muito importante. Isso não tem nada a ver com ser paizão, ser mãezona. O líder, ele tem que ser referência em comportamento, acima de qualquer coisa. Incrível. E Túlio, agora falando um pouco das metodologias, né? Tudo também avançou numa velocidade tão rápida. Hoje, do que nós podemos, né, se utilizar para desenvolver esses times, desenvolver a liderança? Falando de metodologias, o que você gosta, o que você aplica, o que você prefere? Eu trabalho com algumas ferramentas, né? Dentre elas, alguns assessments de autoconhecimento. Inclusive, eu trabalho com MBTI, que é uma ferramenta que eu gosto muito sobre autoconhecimento. Tem o DISC, que é uma ferramenta também que fala sobre os perfis, né, dentro do trabalho. Como metodologia de coaching, eu trabalho com a metodologia da Marshall Goldsmith, que a gente usa um assessment que chama GLA 360, em que nesse método de coaching a gente segue aí 12, 13 meses de processo de coaching, onde o líder vai fazer uma avaliação dele, ele vai escolher uma equipe de até 20 pessoas para também responder esse mesmo assessment. Depois a gente faz uma devolutiva deste documento e a gente cria um processo, né, de desenvolvimento onde tem uma equipe de stakeholders que vão fazer o apoio desse líder, né, ao longo dessa jornada, dizendo para ele se aquele plano de ação que ele montou a partir do feedback que ele recebeu, ele está conseguindo aplicar ou não. Então ele fica ao longo de 12 meses sentando mensalmente com a equipe de stakeholder e ouvindo: eu estou fazendo isso? Isso aqui é efetivo, não é efetivo? Então ele não se desenvolve sozinho, ele se desenvolve a partir do feedback que ele recebe da equipe e a equipe dele também se desenvolve. E eu gosto muito dessa metodologia. Em processo de coaching é a ferramenta que eu uso, é o método que eu gosto de trabalhar, né? Dentre outras certificações que eu fiz, a da Marshall hoje é a metodologia que eu mais sigo em processo de coaching executivo. Legal. E Túlio, olhando assim no aspecto geral, né? Como que a liderança também influencia a cultura da organização? A gente fala tanto em cultura, as práticas de cultura de uma organização, que tem a ver com seus valores, com o seu propósito, né? Essa liderança, ela pode influenciar essa cultura? Ela molda a cultura? Ela é parte da cultura? Sem dúvida. Ela não só molda, como ela que diz de forma viva como é que a cultura funciona aqui, né? É a liderança que dá o tom, né? A cultura, a gente fala que cultura é o jeitinho que a gente faz as coisas por aqui, né? Ela só é assim quando ela não é pensada de forma intencional. O que é cultura? Cultura é a vestimenta, é os ritos, é a forma como as pessoas se comunicam, é a forma como a liderança, inclusive, enfrenta situações de crise, é a forma como a gente faz os nossos processos de recrutamento, de treinamento e desenvolvimento. São todos os ritos que acontecem dentro da organização que definem o processo da cultura. A liderança, ela é diretamente responsável por como essa cultura vai ser efetiva ou não. Porque a gente está falando de como ela é aplicada no dia a dia.
A liderança, ela cumpre aquilo que ela diz que ela faz, né, que ela vai fazer, ela cumpre as promessas que ela diz, né, que ela vai fazer, como é que ela conversa com a equipe, que tipo de feedback que ela dá, que tipo de informação que ela leva, como é que ela direciona a equipe, como é que ela conduz a equipe tem abertura? A equipe consegue levantar a mão e dizer, olha, estou com um problema aqui, né? Que tipo de segurança ela gera para a cultura, ela é a alma do negócio, né? Ela é a alma da empresa, é como as coisas funcionam e ela precisa ser intencional. E essa intencionalidade, esse direcionamento vivo da cultura é a liderança que mostra como funciona, né? Então ela que conduz a cultura de forma direta e de forma ativa. Não tem como descolar a cultura de liderança. E Tuli, como é que equilibra, né, desempenho, performance, cobrança com o resultado e ainda assim mantendo e criando um ambiente de bem-estar para as pessoas? Fran, o resultado ele faz parte do trabalho, né? Todo trabalho tem uma meta. A meta, ela precisa ser compatível com o conhecimento. A gente tem que recrutar corretamente, a gente tem que ter claro qual é o perfil que a gente precisa das pessoas para executar essa tarefa. A gente precisa acompanhar se as pessoas, principalmente se as pessoas aprenderam, né? Se elas foram desenvolvidas e capacitadas naquele local de trabalho para poder fazer aquela tarefa. E às vezes você traz uma pessoa com experiência de uma empresa, né? E você coloca ela aqui, você acha que ela já vai chegar fazendo. Não, porque não é só ensinar sobre a tarefa, mas é ensinar a cultura daquela empresa. Como é que aquilo funciona? Então a gente tem que contratar a pessoa certa, começa por aí, né? Trazer o perfil certo para executar a tarefa, capacitar essa pessoa no ambiente de trabalho, acompanhar essa pessoa, oferecer feedback, dar espaço de escuta, não julgar quando a pessoa trouxer pontos de dificuldade, pontos de vista diferentes, é respeitar essa diversidade, né? Eu acho que a gente precisa respeitar a diversidade. O mundo mudou bastante, a gente tem pessoas de 60 anos trabalhando com adolescentes de 18, com visões e experiências de mundo completamente opostos e todos precisam ser ouvidos, né? Então abrir esse ambiente de escuta e de segurança, né? Então, assim, a gente precisa aprender, né, que nem todo mundo trabalha na mesma velocidade, trabalha com o mesmo conhecimento, né? Então, quando a gente fala de performance, quando a gente fala de resultado, é aquele acompanhamento mesmo, assim, próximo, entender, saber se tem o conhecimento adequado. A gente fala de liderança situacional, que é essa liderança que é capaz de identificar qual é o movimento, onde é que essa equipe está para poder conduzir essa equipe. Eu posso dar autonomia, a pessoa tem conhecimento suficiente para eu dar autonomia para ela, né? Se eu dou autonomia para quem não sabe fazer, eu corro o risco de perder uma pessoa boa, né? De fazer com que essa pessoa realmente não performe. Então a performance ela não é uma coisa isolada, né? Ela tem conhecimento, ela tem habilidade, ela tem condição, ela tem feedback, né? E tudo isso faz parte do pacote do resultado, né? E resultado vem das pessoas. Né? Não adianta a gente achar que não, porque são as pessoas que dão resultado, e elas só dão resultado a partir de uma configuração de trabalho, de um desenho de trabalho que também seja adequado. E que ela se sinta parte, né, verdadeiramente. A gente sabe, né, que um dos principais motivos que faz as pessoas quererem ficar no ambiente de trabalho é o senso de pertencimento. Eu realmente sinto que eu faço parte disso aqui, eu não sou só mais uma pessoa, né? E vou te dizer uma experiência que eu tive um tempo atrás, em que em uma reunião, né, com uma liderança, ela falou no grupo, né, que se você não der o seu melhor, se você não tiver aqui hoje, tem 20 amanhã lá fora que eu posso trazer para cá. Então, colocar todo mundo dentro do mesmo pote, achar que todo mundo dá o mesmo resultado, que todo mundo tem o mesmo brilho nos olhos, né, quando a gente fala de senso de pertencimento, é um equívoco, né? Não é todo mundo que entrega o que você entrega, o que eu entrego. Então, as pessoas não podem ser descartadas, né? Elas precisam ser cuidadas. E eu preciso também identificar que, poxa, eu contratei a pessoa errada, ou a pessoa não está performando, ou ela está no lugar errado, ou ela está executando a atividade errada. Eu preciso ter esse olhar de cuidado. Inclusive, a gente fala sobre isso, né? A gente precisa demorar para contratar, mas às vezes, quando a gente percebe que não funciona ou que não dá certo, a gente também precisa ter esse olhar de que talvez essa pessoa não seja a pessoa adequada para a gente manter aqui. E essas decisões são importantes. Eu sei que são difíceis, mas elas são importantes que sejam tomadas também. Porque às vezes você manter a pessoa errada no lugar errado também é um sofrimento. É um sofrimento para aquela pessoa
É o sofrimento do resultado do negócio, é o sofrimento da organização. Então a gente precisa ter esse feeling, ter esse entendimento que performance e resultado vem de um conjunto de coisas, de preparação, de conhecimento, de contratar a pessoa certa, colocar a pessoa certa, dar condição para ela, né? Além desse espaço para ela poder levantar a mão, para ela tirar dúvidas, para ela perguntar sem julgamento, né? Então, o resultado, a gente sabe que quando a gente fala de saúde mental, quando as pessoas trabalham num ambiente que é tóxico, que é agressivo, que não tem abertura, que não tem espaço de fala, o desempenho dessa pessoa não vai ser bom nunca. Não adianta a gente cobrar meta e resultado de uma pessoa que está num ambiente que não favorece o crescimento dela, que não favorece Por ela melhor levantar. que ela seja tecnicamente. Por melhor que ela seja tecnicamente, se ela trabalhar num lugar onde ela não vê possibilidade nenhuma de crescimento, que ela não recebe informação adequada para trabalhar, que ela não tem condição de trabalhar, que os conflitos não são tratados de maneira adequada, o desempenho vai cair. E a liderança precisa ser capaz de olhar para isso, né? Então a gente não pode falar de desempenho sem falar de pessoas, sem falar de ambiente saudável, sem falar de segurança psicológica, sem falar da cultura do cuidado, né? Isso não adianta. O desempenho vai cair. Entendo. E Túlio, para quem está nos ouvindo agora, né, que já é líder, já lidera times, ou que quer, né, almeja essa posição de liderança, se tivesse que dar um primeiro passo para esse desenvolvimento, qual passo seria, né? Qual a tua dica de ouro, digamos assim? Você falou muito do autoconhecimento, né? Mas qual o primeiro passo, né? Qual o ponto de partida para isso? Acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que fazer para ela é: qual é o motivo pelo qual ela quer liderar? E eu acho que não existe nenhum motivo errado. Por exemplo, eu quero liderar porque o meu salário vai melhorar. Talvez a performance de liderança dela não seja tão adequada, né? Porque o motivo pelo qual ela decide liderar precisa estar muito pautado nos valores da organização, nos valores dela. E ela tem que entender que quando a gente fala de liderança, a gente fala sobre pessoas, né? A liderança é muito sobre ela, mas não é para ela. Então, a liderança ela precisa entender que quando ela decide entrar neste lugar de querer ser um líder, ela precisa saber que o desafio dela é na gestão das pessoas. Então, a primeira pergunta que ele tem que fazer é: pelo qual motivo eu escolho liderar pessoas? Porque ele vai liderar pessoas. Então, ele tem que ter muito claro qual é o propósito dele e por que ele quer entrar nessa jornada. E aí, depois que ele se responder pelo qual motivo ele quer liderar, aí ele tem que levantar a mão e dizer: olha, para eu liderar eu preciso, né, trabalhar esses conhecimentos aqui em mim. Antes de eu começar essa jornada, eu preciso saber o que eu preciso melhorar e eu preciso entender quais são, né, as minhas necessidades de desenvolvimento. E esse desenvolvimento precisa ser vivo e contínuo. O líder nunca pode parar de se desenvolver e de aprender. Isso é fato. Túlio, nós falamos então que o líder, né, tem todo esse papel de cuidar das pessoas, mas pensando na perspectiva de que ele também precisa ser cuidado, né? Tá tudo bem se em algum momento ele levantar a mão e dizer: olha, agora aqui eu preciso de ajuda, né? Se sentir vulnerável também é do ser humano, né? Você sabe, Fer, que eu trabalho muito isso no processo de coach. Quando eles trazem para mim, às vezes, algum sofrimento, né? Eu pergunto para eles: você já levantou a mão lá na empresa? Você já levantou a mão para o seu executivo e disse: olha, eu tô precisando de ajuda aqui? Não. Não, claro, não são todos, né? Óbvio. Mas a grande parte deles se sentem fragilizados em levantar a mão e dizer que estão precisando de ajuda. E eles precisam, né? Cuidar de quem cuida, né? O líder também precisa ser cuidado, ele também precisa ser apoiado e ele também precisa, quando ele se sente vulnerável, levantar a mão e dizer: preciso de ajuda. Tom Peters fala, né, que ao final do dia as pessoas olharão mais para os seus pés do que para os seus lábios. Quando o líder levanta a mão e pede ajuda, ele mostra para a equipe que estar em situação de vulnerabilidade não é ruim, que ele também é humano, que ele também não sabe, que ele também tem dúvida, que ele também tem fragilidades e que ele também precisa de suporte e apoio. E a própria equipe pode ser esse suporte e apoio para a liderança também, né? A liderança pode pedir para a equipe: olha, preciso de ajuda aqui para resolver um problema. De fato, eu não sei, né? Então, e a gente sabe que saúde mental também afeta a liderança, né? As lideranças também têm problema de saúde mental, também ficam ansiosos, também ficam tristes, ficam chateados, ficam preocupados. E quem cuida disso, né? Eles precisam levantar a mão para a organização, para a própria liderança e dizer: eu também preciso ser cuidado. Isso é muito importante, porque eu tenho visto na minha jornada algumas lideranças adoecendo por falta
esse hábito de também entender que a liderança precisa ser cuidada. Isso é fato. Perfeito, Tuli. Já chegando no final da nossa entrevista, vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido? Bora. Eu lanço uma frase ou uma palavra e você coloca o que te vem à mente, pode ser? Ok. Nada muito ensaiado agora. Tá. Então vamos lá. Uma resposta rápida para cada uma das perguntas. Liderança é Jornada de desenvolvimento e aprendizagem, de vulnerabilidade, de humanidade. legal, isso mesmo. Um hábito que todo líder deveria praticar diariamente. Do não julgamento. Um livro que você recomenda fortemente para líderes. Nossa, tem tantos, mas eu gosto muito do Execução, do Han Charan. Execução. Execução. Uma competência que será indispensável nos próximos anos? Ou hoje já? Eu acho que pensamento crítico e a capacidade de tomar decisões complexas. Eu diria. Show. E uma palavra que define uma liderança saudável. Uma palavra, nossa. Ou, enfim, ou uma expressão, uma frase. Eu acho que é aquilo que eu falei antes para você, assim, é a clareza de propósito de por que é que eu lidero. Ela precisa ter claro, eu acho que a liderança saudável, ela acontece quando a liderança sabe qual é o objetivo pela qual ela lidera. E uma equipe de alta performance precisa de Um líder que cuide com os ouvidos atentos e que tenha uma escuta bem qualificada. Perfeito. E a sua mensagem para os líderes que nos acompanham? Bom, a jornada de liderar ela é fantástica, né? E às vezes você não precisa ter um cargo para você ser um líder. Às vezes as decisões que você toma, a escuta qualificada que você tem, o cuidado que você pratica, né, no dia a dia de liderar, é um aprendizado para todo mundo, né? Só que o líder ele tem uma responsabilidade, né, de inspirar pelo seu comportamento o comportamento das outras pessoas. Eu diria que a coisa mais fantástica no processo de liderar é justamente essa jornada de autoconhecimento, de eu poder acessar as minhas vulnerabilidades com respeito, com intencionalidade, de eu entender que eu tenho o meu lado luz e o meu lado sombra, e eu poder acessar toda a minha potencialidade a partir do olhar para cuidar do outro. Eu diria que quando você lidera, você aprende muito mais sobre você e sobre a jornada do existir cuidando de alguém do que se você fizer isso sozinho, né? Então, eu diria que, na minha percepção, quando eu vejo os líderes conscientes dessa jornada, de que quando eu lidero, eu aprendo muito mais sobre mim e eu cresço muito mais como ser humano, né? Que ele dá esse significado pelo motivo pelo qual ele lidera, ele se sente, mesmo diante de muitos desafios, muito realizado. Porque liderar é um privilégio, não é um presente. Eu acho também que liderar não é um presente que a gente ganha. Tá romântico demais, Não né? é um presente. Liderar é difícil, é complexo, Desafiador. desafiador. Às vezes a gente até pensa, né? Mas será que é isso mesmo, né? Eu acho que é quando falta essa clareza de pelo que eu lidero. Então, a liderança, se ela tem a consciência de que ela também aprende muito na jornada do liderar e ela aprende a tocar nessas vulnerabilidades dela, ela cresce muito como ser humano e ela ajuda as outras pessoas a fazerem isso. Ajuda as pessoas a encontrarem as suas vulnerabilidades, ajuda as pessoas a encontrarem os seus talentos, né? E ela interfere diretamente no existir do outro. E eu acho que isso é uma condição muito, muito humana, né, do existir. Eu acho que é muito bacana, tá? Eu vejo aquelas lideranças que sofrem, vejo aquelas lideranças que têm dificuldade, eu vejo aquelas lideranças que evoluem, mas eu sempre digo que liderar outras pessoas é muito especial. Eu acho que todo mundo ganha quando uma liderança ela tem essa consciência. É um privilégio. É um privilégio, é um presente. Concordo. Tuli, muito obrigada, né? Obrigada. Em um curto espaço de tempo, tanta sabedoria, né, experiência compartilhada com a gente. Com certeza, para quem está na jornada de desenvolvimento como liderança, foi um conteúdo muito rico, viu? Obrigada pelo teu tempo, pela parceria com a Master, com a Sulita, né? Nós falamos da Tuli aqui, a Tuli é uma referência, sabe? Todo mundo tem um carinho especial por você, pelo trabalho que você entrega, nos ajudando, né, a criar um ambiente cada vez mais saudável para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho, que chega até você também. Se gostou desse episódio, já ativa o sininho, deixa o seu comentário e compartilhe. E até a próxima. Você sabe que o Sulicast é conversa boa, conteúdo que fica. Até a próxima. Tchau!